Deus. Diga assim: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém, amados? Como um dia apropriado, um dia comemorativo para os pais, eu quero aqui trazer uma palavra para os pais e também até dizer para os irmãos que o Senhor é o nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, e Ele cuida de nós, amém? Então eu quero aqui falar sobre um tema: pais convertido aos filhos. Repita comigo o tema da mensagem: pais convertido aos filhos. Você que está acessando a live aí, e eu creio que o Senhor vai falar com você também, no nome de Jesus. Então eu quero ler um texto que se encontra lá em Malaquias, capítulo 4, no versículo 5 e 6 de Malaquias, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós temos aqui essa palavra do profeta Malaquias, uma palavra profética, que antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual é esse dia terrível do Senhor? É o momento da tribulação e o momento também dos últimos tempos, onde a igreja será arrebatada. Mas antes que aconteça isso, o Senhor vai converter os corações de muitos pais aos seus filhos, e muito coração dos seus filhos aos pais. Aleluia. Então, receba em nome de Jesus, coloca a mão no teu coraçãozinho e diga assim: obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala comigo nesta noite, no nome de Jesus. Amados irmãos, então, a melhor coisa que você deve, fazer para o seu filho é ser fiel a Deus. Às vezes a gente tem tantas preocupações de como a gente deve ser para os nossos filhos, como o pai tem que ser, ou, quando a gente fala de pai, isso é o casal, isso é a mãe também, amém, amados? Então, a melhor coisa que você deve fazer para o seu filho é ser fiel a Deus. A paternidade é uma das missões mais nobres, porém, ela também é das mais difíceis, Grandes homens de Deus foram brilhantes em diversas áreas da vida, mas fracassaram como pai. Por exemplo, Isaac foi um grande homem de Deus, mas Isaac houve alguns fracassos na vida dele. Eli, quem lembra do sacerdote Eli? Eli era um grande homem de Deus, mas ele falhou com seus filhos, Ofni e Finéias. Davi era homem de Deus, sim ou não, irmão? Mas Davi também falhou muito com seus filhos. E temos vários que você poderia ver na Bíblia, que o nome dele está lá, como o rei Josafá. Mas homens que muitas das vezes falharam como pais. Então, se esses homens que estão na Bíblia, eles falharam, muitos de nós também não estamos isentos de cometer algumas falhas. Por isso, irmão, Deus nos perdoou, amém? Deus nos perdoou, e Deus, Ele quer, que os nossos lares, Ele quer construir lares fortes.
por isso ele perdoa o pai pelos seus erros, ele perdoa a mãe pelos seus erros, porque ele quer construir lares fortes. Qual é a promessa do Senhor? A promessa do Senhor é que, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. A salvação é para a família, está lá em Atos capítulo 11, no versículo 14, né? Então, Noé era um homem, ele não estaria tranquilo, com seu coração tranquilo, se os filhos não estivessem dentro daquela arca. E nem um pai israelita, né, se o primogênito não estivesse debaixo do sangue, na noite da matança, né, por causa daquela ocasião da 10ª praga, que veio sobre o povo do Egito para matar os primogênitos, todo pai ali queria que os filhos estivessem debaixo da cobertura do sangue para não ser morto. Então, amado, por isso que quando você serve a Deus, quando você vive uma vida de fidelidade com Deus, você se preocupa com o filho, se preocupa se o filho está debaixo do sangue do Cordeiro, se preocupa, se você tem a preocupação com você mesmo, você vai se preocupar com os seus filhos. Então, alguns nunca tiveram pais, tem pessoas que nunca tiveram pais, e outros tiveram pais extraordinários. Eu posso te dizer que eu fui criado sem pai, eu não tive uma oportunidade de ser criado com pai, mas tem muitas pessoas que tiveram pais extraordinários. Meu filho, né, o Robson, ele me enviou uma mensagem de Dia dos Pais, com uma foto do Batman, junto com seus filhinhos caminhando, né? Na verdade, nem Batman, não tem nem filho, né? Mas era uma foto do Batman com duas criancinhas caminhando, né? E deu até certo, né? Porque ele colocou uma foto, mandou essa foto para mim, né? Como eu sou o Batman, e o nome dele é Robson, é Rob, Batman e Rob. Então, ele mandou essa foto, mas eu compreendi, eu entendi que ele quis expressar naquela mensagem que eu sou um super-herói para ele, um super pai para ele, né? É isso que eu entendi. Então, alguns de nós nunca tivemos um pai, e outros nunca tiveram um pai que pudesse ser visto como herói. Até pelo contrário, né? Muitos filhos sofreram, né, por causa disso, por ter um pai ausente, por ter um pai que não, né, criou ali o filho. Então, outros tiveram pais extraordinários, mas mesmo tendo pais extraordinários, eles sofreram também por causa que ele tinha um pai extraordinário. Dizem que o filho estamos aqui em Três Corações, na terra do Pelé, do rei do futebol. E o filho do Pelé, o Edinho, diz que ele decidiu tentar a carreira profissional como goleiro, porque ele não se achava assim, uma pessoa para poder jogar na linha, né? Jogar numa posição como o pai dele jogou. Por quê? Ele quis ser goleiro, ele nunca quis chutar uma bola para não ser comparado com seu pai. Então, ser filho de um herói também não é coisa fácil. Porque você imagine o Edinho jogando na linha, fazendo um monte de erro. Lá, o pai dele é bom, mas esse cara aí é ruim. Então, ele não queria, né, tentar a carreira. Então, imagine a dificuldade para ele. Imagine o peso, né, para o filho do Pelé jogar como goleiro, igual ele tentou aí, os outros criticando, né, jamais ele vai ser que nem o pai. Então, nós vemos que é uma dificuldade para quem tem um pai herói também. E árvores não crescem na sombra. Então, há pessoas com problemas porque seus pais foram ruins demais, mas outras que sofrem porque vivem debaixo do peso de terem tido pais extraordinários. Como resolver esse conflito, irmãos?
Se você tem um pai bom, é difícil. Se você teve um pai extraordinário, é difícil. E se você não teve um pai, também é difícil. Então, a resposta é simples. É simples. Os filhos devem se converter aos pais que têm. Diz que família a gente não se escolhe, é dada por Deus, né? Então, nós vemos aqui, e os pais devem se converter aos seus próprios filhos. Agora, quando rejeitamos os pais, ou quando rejeitamos os pais ou os filhos que temos, estamos nos rebelando contra o arranjo e a ordenação soberana de Deus. Quando o homem não permite Deus ser Deus, então temos aí no final uma rebelião. Então, como, irmãos, um pai pode estar convertido ao seu filho? Primeiro, eu quero aqui destacar para os irmãos que, primeiro, o pai, ele precisa expressar interesse pela vida, pelos conflitos e problemas dos seus filhos. Então, para você ser um pai equilibrado, nós, como pai, devemos expressar interesse pela vida dos filhos, os conflitos que os filhos têm, os problemas dos filhos. Então, eu quero ler aqui, lá em 2 Samuel capítulo 13, é um texto muito grande, mas eu quero ler 2 versículos aqui, 3, do 20 ao 22 de Samuel, fala da história do rei Davi. E o rei Davi, ele teve muitos filhos, mas houve-se um grande problema na casa do rei Davi, porque Davi não soube lidar com os seus próprios filhos. Então, 2 Samuel 13, 20 diz assim: e Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo. Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. No 21, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Irmãos, aqui nós vemos, Davi, ele tinha muitas esposas. Absalão era filho de uma de suas esposas, chamada Maaca. Outro filho seu chamava-se Aminon. E aconteceu que um dia, Aminon resolveu, irmão, possuir sua meia-irmã chamada Tamar, que era irmã de Absalão. Quer dizer, Aminon, ele era filho de Davi, mas não era da mesma mãe de Absalão e nem de Tamar. Mas nós vemos nesse texto de Samuel, esse filho de Davi, chamado Aminon, ele ali queria possuir, quer dizer, queria tirar proveito da meia-irmã dele. E aconteceu que Aminon, ele, então, combinado ali, ele tentou ali fazer uma arapuca, para a irmã dele, e sabemos dessa história, muitos já conhecem essa história de Aminon,
ele fingiu estar doente, e aí ele pede para o pai, né? O pai ficou muito preocupado, porque ele ficou muitos dias ali dizendo que estava doente, na verdade um fingimento, e o Davi, o pai dele foi visitar: o meu filho, você precisa melhorar, você precisa se alimentar direito, como todo pai, né? Fica preocupado com um filho que fica doente. Aí falou: o que você quer que eu faça para você? Você tem que comer. E aí falou: não, eu não consigo, não tô bem, não consigo comer, não consigo me alimentar direito. Então, já que você quer me ajudar, manda Tamar vir cuidar de mim, a minha irmã. E o que aconteceu? Quando Tamar foi cuidar dele, ele foi lá e violentou a minha irmã dele. Aí quando Tamar saiu do quarto, deu de cara com Absalão, que era o irmão dela. Absalão percebeu a situação que ela estava passando, e foi lá e falou: o que aconteceu com você, que está aqui o texto que nós lemos. Ela falou assim: nada, não foi nada, mais ou menos assim, não, mas aconteceu alguma coisa. E ali, Absalão percebeu que havia ocorrido ali um incesto, e Aminon, o meu irmão dele, foi lá e violentou a Tamar. E nisso daí, o rei Davi ficou sabendo, como diz o texto. Davi ficou muito irado, mas, num caso, naquele tempo, era caso de apedrejamento, irmãos. Era caso de, como ele é rei, como é um servo de Deus que seguia as leis de Moisés, era caso de apedrejamento. Mas Davi não fez nada. Não fez nada. Davi, nós vemos que Davi, irmãos, ele não se posicionou. E por isso, Absalão, ele esperava que Davi se posicionasse. Mas Davi ficou somente irado, mas nunca disse nada. Davi tinha um grande problema. Ele era capaz, irmãos, de matar leão. Era capaz de matar ursos, mas não conseguia resolver os seus problemas dos filhos, olhando nele no olho. Olha só, então, era um grande poeta, fez muitos salmos, mas não conseguia corrigir seus próprios filhos. E nós vemos aí um desastre nessa família. Então Davi, ele foi um grande homem, irmão. Sim, foi um grande homem, mas parece que não foi um bom pai. Essa relação ruim fica mais evidente com seu filho Absalão. Davi era um guerreiro extraordinário. Ele matou um leão com suas próprias mãos, dilacerou um urso. Tudo isso ele fez com apenas 18 anos de idade. Você conhece a história também de Davi, a vitória, contra Golias, aquele gigante. Davi lutou, irmão, sem armadura, sem espada, e com apenas uma funda, ele derrubou o gigante. Nós contamos vitórias, de outros, muitas das vezes, para os nossos filhos. Às vezes a gente conta: olha, fulano teve uma vitória, cicrano teve uma vitória, mas Davi podia contar suas próprias vitórias aos seus filhos. Absalão poderia contar papo, quando ele era criança, chegando nos amiguinhos dele, falando assim: olha, meu pai é um herói, meu pai, ele matou um leão, meu pai matou um urso. Então Absalão, ele poderia ter orgulho de seu pai, mas Absalão, ele tinha ódio, tinha raiva do seu pai, porque o seu pai era um valente de guerra, mas dentro da própria casa, ele era frouxo. Essa palavra que eu forte, mas era um homem que não tinha punho. Então, por isso, Absalão, se ele conversasse com Absalão, falar: Absalão, não vamos matar seu irmão, ele errou, ele pecou, mas Deus perdoe. Se ele tivesse chamado Absalão, quem sabe ele tinha convencido Absalão. Por isso a importância de conversar com os filhos. Mas Davi
aqui parece que ele não conversava com os filhos. Então, algumas pessoas são capazes de fazer grandes negócios, de fazer grandes proezas profissionais, mas quando alguém diz, você precisa conversar com seu filho, nesse momento, retrocedem. E Davi, amado, encarou grandes inimigos, mas não teve coragem de encarar seu próprio filho Absalão. Qual que é o resultado disso? O resultado que se Absalão se encheu de rancor e resolveu fazer vingança com as próprias mãos, matando seu meu irmão também, Aminon. Absalão, quando matou seu irmão por causa da raiva, fez lá uma armadilha para Aminon, ele mata Aminon, e ali ele sai fugido. E Davi, ele chorou amargamente, mas também não fez nada. Aí Absalão foi morar com o vô, fugiu para a casa do pai Jessé, e ficou lá por um tempo, e Davi, depois de 3 anos, sentiu saudade de Absalão, irmãos, e foi lá e mandou chamar Absalão, e falou, vai atrás de Absalão, fala para ele voltar aqui para o reino, eu não vou fazer mal. Quando Absalão volta, então, porque o pai tinha perdoado, Absalão volta para a casa, para o palácio de Davi. Davi apenas, a Bíblia diz assim, que Davi somente deu um beijo nele, e mais nada. Não deu bronca, nada, somente beijou o filho. Quem sabe ficou até alegre pela presença do filho ali, mas não fez mais nada. Mas ali foi o momento de Absalão ver a fraqueza de Davi, que Davi não corrige, não faz nada, e Absalão começou a ficar na porta do palácio e começou a falar mal do próprio rei, começou a falar mal do próprio pai. E nós vemos na própria escritura, nós vemos Absalão, né, ele ali resolveu, né, tomar-lhe o trono de Davi, fez ali falando muitas coisas, ficou na porta da cidade, dizendo para o povo de Israel, ninguém em Israel se importa com a sua casa, o rei não se importa com ninguém, o rei não se importa nem com os seus filhos, quanto mais com sua casa. Então, Absalão começou a pregar, começou a falar mal do rei na porta, e o povo então se revoltou contra o rei, se ajuntou a Absalão, e Absalão vai e expulsa o rei Davi, e manda, o rei Davi teve que sair fugido. Mas o que acontece? Entre essa batalha, foram lá e mataram Absalão, e Davi chorou, não queria sair da tenda, e ficou com aquele homem chorando pelo filho que tinha morrido, o próprio filho que quis tomar o reinado dele. Teve até uns dos soldados de Davi que deu uma bronca em Davi, sai dessa tenda, esse filho era perverso, era mau. E Davi ficou ali, inclusive até trouxe uma fragilidade da sua liderança para o próprio exército dele. Então, amados, muitos pais magoam seus filhos, mas tem muitos filhos também que magoam os seus pais, como no caso aqui, Davi magoou o filho magoou o pai. Então pais magoam filhos, e filhos magoam os pais e decepcionam os pais. Por isso é preciso que haja conversão, pais convertidos a filhos e filhos convertidos aos pais. Então, provavelmente nesse dia, Absalão não foi questionado, e ele ali teve esse coração, essa maldade de aprontar com o próprio pai. Então, todos os irmãos no reinado sabiam a falta de lealdade de Absalão, menos Davi, ou sabia, mas passava a vista grossa, porque não queria confrontar. Irmão, se um dia a gente
tiver medo de confrontar os nossos filhos, por causa dos erros dele, vai haver um grande problema dentro de casa. Grande problema. Porque a autoridade de Deus está sobre os pais. Amém, irmão? Sobre os pais. Então, você confronta como, irmão? Você confronta expressando amor por eles, pelos seus filhos. Então, quando os filhos são bebês, são bebezinhos, os pais apertam seus filhos, né? Chega de, né, apertar, abraçar, beija, né? Fica beijando os filhos quando são bebezinhos. Mas depois, quando cresce, trata com distância. Quando os filhos são pequenos, ficamos com o nariz no umbiguinho deles cheirando, fazendo cafuné na cabeça dos filhos. Mas quando os anos passam, parece que as coisas vão mudando. Quando a criança chega com 5 anos de idade, já vem as cobranças. Já escovou seus dentes? Já começa a pegar forte. Com 7 anos, dizemos, tudo bem, filhão? Como é que você está? Com 10 anos, o tom vai ficando mais frio, perguntando, como foi na escola? Com 14 anos, o tom fica mais seco ainda. Você não está namorando não, né? E aí o pai parece que vai, né, de vez de manter o mesmo carinho quando o filho era criança, nós temos essa dificuldade, parece que a gente quer ver maturidade na onde não tem no filho. Aí quando chega com 18 anos, a gente só passa e acena. Como vai, filhão? Aí o filho vai, daquela própria distância, responde, tudo bem, meu velho? Então, se o pai não tomar cuidado, irmão, poderá estar criando Absalão na sua casa, por causa de falta de conversa. Então nós precisamos, amados irmãos, expressar interesse pela vida dos filhos. Quando o filho está em conflito, quando o filho está com problema, nós precisamos ter interesse em sentar, conversar, e com amor, com carinho, tratar com os filhos. Agora, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, invista tempo e qualidade em seus filhos. Invista. Segundo Crônicas 21, no versículo 2, pedi para o irmão pegar uma água para mim. Segundo Crônicas 21, 2, diz assim, versículo 2, 1 Crônicas 21, versículo 2. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Assarias, que um é Azarias, olha só que coisa. Obrigado, irmão. Um era Azarias e o outro Assarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, como pode um filho que recebeu de tudo? A palavra de Deus aqui está falando que o pai dele era um homem rico, um homem que tinha de
tudo. Josafá deixou uma grande herança. Uma grande herança. E o que nós vimos aqui, irmãos? O que nós vimos que esse filho de Jeorão fez? Casou com a filha daquela mulher de Acabe, que era Jezabel. Ele casou com uma mulher que foi morta pela ira de Deus. Casou com a filha dela. Serviu mal o reino de Deus. Mandou, o rei tinha dividido os reinos, as riquezas. Ele foi lá e matou os próprios irmãos. Presentes não substitui presença. Aquele rei era rico, ele era poderoso, mas não soube criar os filhos. A Bíblia diz que Jeorão deu presentes a todos os seus filhos. A Bíblia diz que deu presente, mas não foi capaz de transmitir valores morais e temor de Deus. Josafá, aliás, não teve coragem de transmitir para eles o amor, o carinho. Então, precisamos, irmãos, levar uma vida séria com Deus, se não quiser ver seu filho cativo, ver seu filho se rebelando contra a própria casa. Precisamos levar a sério com Deus. Lá em Deuteronômio, no versículo 28, 41, abre aí para mim, Deuteronômio 28, 41. Diz assim: filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Olha só que palavra de Deuteronômio está dizendo aqui. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti. Para quem foi destinada essa palavra, irmão? Para aqueles que estavam desobedecendo os mandamentos do Senhor. Aqueles que não estavam obedecendo os mandamentos de Deus. Não estava, quer dizer, vivendo naquela época, na lei. E hoje, você tem que estar ainda obedecendo a lei? Não, vocês têm que estar debaixo da outra lei, que é de Cristo, a da graça. Servindo a Deus. Não porque nós temos que fazer alguma coisa. Temos que servir porque Deus, Pai, foi bom e enviou o teu próprio Filho Jesus para mostrar o amor do Pai. E nós precisamos, então, viver uma vida com Deus, buscar a Deus, para que os nossos filhos não vivem em cativeiro. Então, o resultado da iniquidade, o resultado da desobediência dos pais, é que seus filhos serão entregues aos cativeiros, irmão. Agora, o cativeiro pode ser muitas coisas hoje. Qual hoje poderia ser um cativeiro na vida de um filho? Drogas, bebidas, amor ao dinheiro, vida ilícita na sexualidade. Diz que o maior castigo para às vezes para um pai que não serve a Deus de coração, que não busca a Deus de coração, é ter uma filha bonita. Diz que é o maior castigo. É ter uma filha bonita. Então, um pai ímpio, um pai que não valoriza buscar o reino, que não valoriza a servir a Deus, ele sofre. Sofre com o filho nas drogas, sofre com o filho no álcool. Então, amado, não aceite isso na sua vida. Se você é convertido ao Senhor, se você está servindo a Deus, olha aqui para mim, presta atenção. Se você serve a Deus, não aceite isso na sua vida. Não aceite passivamente
a decretação do fracasso na vida dos seus filhos. Amados, você não gerou filhos para o cativeiro, amém? Seus filhos são herança de Deus, são filhos das promessas. Ninguém cria filho para perdição. Até aquela pessoa, irmão, caída na sarjeta, teve uma mãe que um dia acariciou ele, que um dia sonhou coisas boas para ele. Nós não devemos aceitar se nós estamos servindo ao Senhor, mas temos que orar e declarar a vitória na vida dos nossos filhos. Não deve haver cativeiro na vida dos filhos. Nós temos que clamar por eles, pedir a Deus por eles. Então, eu quero dizer que alguns filhos são abortados no ventre, mas há outros que são abortados pela vida. A causa principal da escravidão dos filhos, muitas das vezes, é a vida dos pais longe de Deus, longe dos valores da palavra de Deus. Por isso, certamente, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é você ser fiel a Deus. É a melhor coisa, irmão. Ah, mas meu filho não está nem aí, eu sou fiel a Deus. Mas um dia, Deus vai trazer ele, amém, amado? Porque é promessa do Senhor na sua casa. Será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, Deus está trabalhando na vida dos filhos. Deus vai trazer eles. Deus vai fazer a obra na vida deles. Então eu quero dizer, meus irmãos, que nenhum conforto, ou riqueza, ou status, compensa o fracasso espiritual dos seus filhos. Não faça como Ló, que por ganância, irmão, por ganância, levou sua família para a perversidade da cidade de Sodoma. Eu não vou ler o texto, mas lá em Gênesis, capítulo 13, abre aí para mim, eu quero ler só esse versículo 13. Gênesis 13, do 10 ao 13. Vocês lembram? Que Ló estava muito rico, ao lado de Abraão, e ali começou a haver confusão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí Abraão falou: para onde você quer ir? Ele olhou para onde, irmão? Ele olhou para as campinas verdes da cidade de Sodoma, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Próximo versículo, até o 13. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, e eram mau os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o lugar que ele escolheu. Olha o lugar por causa de ganância. Amados, eu quero dizer que os muitos desejos só da prosperidade, invariavelmente, nos leva para Sodoma. Pais que só fica pensando em ganhar dinheiro, e querer possuir, e não liga para os seus filhos, não dá atenção para os seus filhos, não ouve os seus filhos. Olha o que pode acontecer quando eles vão para esses lugares. Geralmente ele vai levar a família junto também. Quando o pai não tem temor de buscar a Deus, vai levar os filhos para o mesmo caminho, como Ló levou também seus filhos junto com ele. Eu quero dizer, quantos pais valorizam mais as escolas dos filhos e desvaloriza a igreja, né? Às vezes os pais pagam uma boa escola para o filho e fala: você não pode faltar. Mas quando chega no dia de ir para o culto, vai se quiser. Para a escola não pode faltar, mas na igreja
o culto, vai quando quiser. Pais valorizam muito mais hoje, às vezes, aquilo que vai ajudar o filho financeiramente do que o filho espiritualmente. Um erro muito grande. Aí depois vem a consequência, a rebeldia, e não sabe o porquê. Presta atenção, irmão. Eu sempre tive isso na minha casa. Enquanto os meus filhos estão debaixo do meu teto, comendo da minha comida, bebendo da minha bebida e dormindo na cama que eu dou para eles seguem as minhas regras. Pode ser até de maior. Não tem que seguir a regra deles, não. Tem que seguir a minha regra. Sempre falei isso para os meus filhos. Agora, você quer viver do jeito que você quer? Então vai viver sua vida independente. Mas trazer escândalo para minha própria casa, não permito isso, não. Então, se nós não sermos firmes com os nossos filhos, irmãos, se nós não amarmos os nossos filhos, ser sincero com eles, não conversar e sentar com eles, pode acontecer desobediência e desacato dentro do próprio caso. E aí entra no caso de Davi, que ficava quieto e armava só confusão dentro de casa. Eu quero concluir essa mensagem. Decida hoje como você quer ser lembrado. Que tipo de pai, que tipo de mãe você quer ser lembrado? Muitos nunca ouviram falar de Alfred. A palavra Alfred no português é Alfredo. Muitos nunca ouviram falar de Alfred Nobel. Quem aqui já ouviu falar de Alfredo Nobel aqui? Levanta a mão. Quem? Então, muitos não conhecem Alfredo Nobel. Agora, quem já ouviu falar naquele famoso prêmio Nobel que tem na televisão? Está vendo? Muitos não conhecem Alfred Nobel, mas conhecem sobre o prêmio Nobel. Talvez todos nós não sabemos o que se trata o prêmio Nobel. Amados, Alfred Nobel, ele foi o inventor da dinamite. A primeira dinamite explosiva. Ele foi um cientista e criou a dinamite. E certa vez, os jornais noticiaram por engano noticiaram a morte e escreveram lá na manchete no jornal que ele tinha morrido e colocou assim: morreu hoje aquele que inventou a dinamite, que tornou a guerra mais ainda destruidora e mortífera. Mas Nobel estava vivo. Foi por engano que noticiaram a morte dele. E quando ele viu aquilo, quando ele viu aquela notícia, aquela manchete, ele percebeu como seria lembrado depois da sua morte. Um homem que só inventou a dinamite que trouxe destruição. Mas ele decidiu mudar a sua história. Ele criou uma fundação para administrar a sua fortuna que ele tinha ganhado. Ele tinha tornado um cientista muito rico que tinha criado a dinamite. Então, Alfred Nobel, ele criou uma fundação que todos os anos daria um prêmio aos cientistas que se destacassem na química, na física, na medicina, na literatura, na economia e na paz mundial. Até hoje existe todo ano um prêmio chamado Prêmio Nobel para aqueles que proclamam a paz, que têm um invento maravilhoso na medicina, na física ou na química. Ele decidiu como queria ser lembrado. Hoje, muitos não sabem que ele inventou a dinamite, mas sabe que foi ele que inventou o prêmio Nobel. Então, ele mudou a história dele. Ele não quis morrer
deixando um legado, que ele foi um homem que destruiu muitas pessoas, mas ele morreu e até hoje é lembrado como um homem que dá prêmios e valoriza muitas pessoas que fazem coisas muito boas. Então, ele deixou um legado, um grande legado. Agora, amados, você sabe que, até agora, quem sabe, você foi uma grande dinamite na sua casa. Você foi uma mãe, você foi um pai explosivo, você foi uma grande dinamite em sua casa. E se a história acabasse agora, talvez você fosse lembrado como alguém que explodiu o seu lar, alguém que acabou com a sua casa. Mas hoje eu quero te dizer que você tem o poder de mudar a sua história e ser lembrado como alguém que deixou um legado na vida dos seus filhos. O desejo de Deus é que nós sejamos pais convertidos a Ele, e que também os nossos filhos sejam convertidos a nós e nós a eles. Então a conversão é dar meia volta, é sair da direção do ódio e voltar para a direção do perdão, é sair da direção da desobediência e voltar para a direção da obediência, é sair da direção contrária e voltar para a direção certa, é seguir o caminho do Senhor, ouvir a instrução de Deus, amar os filhos, tentar fazer o melhor para ele, orar pelos filhos e buscar a graça de Deus pela vida dos nossos filhos. Isso é o pai se convertendo ao filho, é querer ver o melhor para ele. Porque quando isso acontece, a obediência, irmãos, e submissão enche qualquer pai, mãe de alegria e de contentamento, não é verdade? Quando você vê seu filho obedecendo, servindo ao Senhor. Então, como um filho pode estar convertido, irmãos, a seus pais? E como os seus pais podem estar convertidos aos seus filhos, conforme a palavra que nós lemos aqui de Malaquias? O pai, ele deve ter a responsabilidade de estar cada vez mais próximo de seus filhos. E também os filhos devem viver no máximo, que pode estar presente com seus pais. Por exemplo, deixar de somente os filhos ter relacionamento, com seus amiguinhos. Às vezes, os filhos têm muitos amigos e preferem passar dias com os amigos, hora com os amigos, hora conversando com os amigos, mas não querem conversar com seus pais. E muitas das vezes os pais também não se importam com isso. Deixa ele lá conversando com os amigos dele. Deixa eu ir em paz aqui no meu cantinho. Amados, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos trazer os filhos para a nossa comunhão. Pelo menos uma vez ou outra, falar, hoje você não vai sair com ninguém, você vai sentar aqui com o pai, com a mãe, nós vamos conversar, nós vamos andar juntos, nós vamos dar um passeio no shopping, nós vamos ir lá tomar um açaí na praça. Às vezes o pai está lá no centro da cidade, vendo o filho tomar um açaí, junto com um monte de amigos, mas nunca tomou um açaí com o pai e com a mãe. Nunca sentaram junto para conversar e ter ali um tempo a sós. Então, precisamos, amados irmãos, amar os nossos filhos incondicionalmente, mesmo muitas das vezes sendo aquele filho uma ovelha negra na família, mesmo às vezes sendo aquele filho ainda desobediente, mal criado, mas nós temos que amar ele, independente de qualquer coisa. E mesma coisa os filhos devem amar seus pais, mesmo às vezes sendo aquele pai distante, ausente, mas nós devemos amá-lo, porque se Deus permitiu que ele fizesse parte da nossa vida, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. Amém, amados? No nome de Jesus, eu quero encerrar essa mensagem
dizendo aos irmãos que tanto um como o outro deve fazer confissão de amor, um para com o outro. Isso é conversão dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Quando um entende o outro, um compreende o outro, mesmo com a